que o governo do estado de São Paulo anunciou que manteve a volta das aulas presenciais para o ano letivo de 2021, no primeiro dia de fevereiro, após análise criteriosa e orientação da Secretaria da Educação e do Centro de Contingência da Covid-19. O decreto vai ser assinado hoje pelo governador João Dória e publicado no Diário Oficial de amanhã. Ele autoriza a retomada das aulas em todas as fases do Plano São Paulo. Até o momento, as unidades de ensino estavam autorizadas a abrirem com critérios a partir de um número determinado de dias na fase 3, a fase amarela. De acordo com o governador, essa decisão é embasada em experiências internacionais e tem como objetivo garantir a segurança dos alunos, professores e funcionários da rede pública e privada. Em janeiro, as unidades escolares estarão abertas, oferecendo atividades de reforço. Em 2020, as atividades escolares começaram a ser retomadas presencialmente no estado de São Paulo no dia 8 de setembro. Mais de 60% do território já tem atividades presenciais nas unidades de ensino, com 2.800 escolas abertas. Entre os casos de Covid-19 reportados, a maioria foram únicos na escola. Cerca de 442 mil escolas abertas na rede estadual não têm registro de casos com transmissão no ambiente. Entre as medidas adotadas pelo Estado está a adoção de máscaras de tecido, face shields, álcool em gel, termômetros, sabonete líquido, papel toalha, papel higiênico e copos descartáveis. Já que os dois falaram bastante, é a sua vez, Thais Oyama. Paulo, eu acho que essa decisão, essa recomendação, né, porque me parece que ainda não está claro qual que será a autonomia, por exemplo, das prefeituras, mas essa orientação, digamos assim, me parece que vem em boa hora, porque veja só, até agora a gente estava discutindo essa história de volta ou não volta às escolas com base em especulações, com base em achismos e tal, mas agora, 9 meses passados de pandemia, já existem experiências que podem mostrar como é que isso funciona. E as experiências mostram, apontam para o fato de que, de fato, as escolas não são locais de risco para as crianças. As escolas, pelo contrário, são lugares bastante mais seguros que muitos outros lugares que as pessoas têm frequentado hoje. Então, olha, tem esse estudo, por exemplo, do Public Health England, que é a agência governamental de saúde do Reino Unido, que analisou o que aconteceu, o que já aconteceu. Não é uma projeção, uma especulação, uma previsão. Ele analisou o que já aconteceu com mais de 1 milhão de crianças que voltaram à escola lá no Reino Unido. Então, o que aconteceu? Nas semanas seguintes a essa volta à escola, até o final desse semestre, ou seja, até agora há pouco, de 1 milhão de crianças que voltaram à escola, 70 crianças e 128 funcionários testaram positivos para a Covid-19. Então, lembrando, 70 crianças e um universo de mais de 1 milhão de crianças. Aí, mesmo assim, 67 dessas quase 200 pessoas, eu estou somando aqui as 70 crianças, mais os 128 funcionários que testaram positivo, então dá quase 200. Mesmo assim, nesse universo de quase 200 crianças, quase todos foram infectados fora da escola, 67 quase todos não, 67 dessas quase 200 pessoas foram infectados fora da escola, em outro ambiente, ou seja, a escola não teve nada a ver com essas infecções. E os demais, o resto dos 200 infectados, estavam ligados a surtos dentro da escola. Mas o que são surtos? É quando pelo menos 2 pessoas se contaminam dentro de uma mesma escola. Isso é chamado de surto. Mas esses surtos, segundo relatou a Agência de Saúde do Reino Unido, baseada em coisas que já aconteceram. Esses surtos foram muito poucos e muito localizados, para você ver quão poucos e quão localizados eles foram. Olha só, em todo o Reino Unido, para cada 1.000 creches, menos de uma, 0,5, menos de uma teve um surto, ou seja, uma situação em que pelo menos 2 pessoas foram contaminadas no mesmo local. Para cada 1.000 escolas primárias, o número de surtos foi de 4,8. E para 1.000 escolas secundárias foi menor ainda, 1,6 surtos. É muito pouco, é muito pouco. Mas, em 2/3 dos casos de transmissão na escola, a infecção passou de funcionários para funcionários.
ou de funcionários para alunos. Foram muito poucos os casos em que a transmissão se deu de aluno para aluno, ou de aluno para funcionário, ou de aluno para professores. O que isso quer dizer? Isso corrobora aquela constatação de que as crianças são baixos transmissores. As crianças transmitem muito menos o vírus do que os adultos. Então, repetindo, 2/3 dos casos de transmissão, a infecção passou de funcionário para funcionário ou de funcionário para aluno. E muitos poucos casos foi de aluno para aluno, ou de aluno para funcionário, ou de aluno para professor. Então, outra coisa que isso confirma foram coisas que foram descobertas na Islândia, onde de todos os casos de infecção por Covid-19 que foram rastreados, nenhum foi de criança que passou a infecção para os seus pais. De novo, confirmando que crianças são baixos transmissores. Então, todos esses números, só para lembrar, esses números todos que eu falei, eles não são de crianças que foram internadas, crianças que morreram, não. Foi só crianças que testaram positivo para o coronavírus, né? Porque o número de óbitos também é ínfimo. Diante de tudo isso, eu reitero aqui que eu acho que está mesmo na hora de reabrir as escolas, de manter as escolas abertas, que já estão abertas, até porque a vacina, pelo menos aqui em São Paulo, deve acontecer, a vacinação deve acontecer em janeiro já, para aqueles públicos mais vulneráveis, né, que podem eventualmente ser contaminados por gente que saiu das escolas, mas eu acho que fevereiro é uma boa data, até porque os países europeus que estão fechando tudo de novo, comércio e indústrias nessa segunda onda, estão fechando tudo, mas não estão fechando as escolas. E por que não estão fechando as escolas? Porque eles consideram que o ambiente é seguro e que é possível minimizar os riscos. Tomé. Até que enfim, né, a pressão popular ela está fazendo aí um efeito em relação a essa responsável decisão de fechar as escolas. Em grande parte do mundo, as escolas continuam abertas, com responsáveis protocolos de saúde, mas abertas. O governador João Dória, nas suas péssimas decisões no estado de São Paulo, ele causou aí uma situação muito complicada, né? Mesmo agora, no momento em que as pessoas estão voltando ao trabalho, é importante lembrar que muitos dos pais não têm onde deixar suas crianças. Eles têm que cuidar dos seus filhos e não conseguem retomar o trabalho. Então, decisões erradas foram tomadas aqui em São Paulo e uma delas, com certeza, foi fechar as escolas. Como a Thaís colocou, esses estudos todos que ela leu, eu também li, e o índice é muito pequeno de uma criança estar passando essa doença para os seus pais. Então, seguindo o protocolo direitinho, as crianças estão muito mais seguras nas escolas do que muitas vezes dentro das suas próprias casas. Quando elas descem, elas brincam nos seus condomínios, elas brincam nas ruas, as pessoas menos favorecidas estão brincando nas comunidades, em esgoto a céu aberto. Então, é uma decisão extremamente precipitada e, mais uma vez, eu vejo que o João Dória, governador do estado de São Paulo, ele está tomando decisões que desagradam a grande maioria dos seus eleitores e que colocam muito a população contra ele. Fala, Diogo. É uma ótima notícia esse plano de permitir a abertura das escolas no ano que vem, mesmo em fases com maior contágio. É um escalonamento, né? Quer dizer, com uma fase vermelha, por exemplo, com maior contágio, 35% dos alunos podem ir à escola a cada dia, a cada vez, e vai escalonando. Quando for fase amarela, aumenta um pouco, 70%, fase verde, 100%. Então, é uma medida bastante importante. É importante do ponto de vista da saúde psicológica, né, das crianças que estão trancadas em casa, muitas vezes, ou se expondo a risco, né, nas ruas e tal. E é importante do ponto de vista pedagógico e é importante do ponto de vista econômico, porque, de fato, muitos pais não têm com quem deixar as crianças e não podem sair para trabalhar em vez de deixar as crianças sozinhas em casa. Mas, de fato, foi uma inversão de valores, uma inversão de prioridades, permitir que bares e restaurantes fossem abertos enquanto escolas permanecessem fechadas. Como se no país o happy hour fosse mais importante que a educação. Teve um outro estudo, aqui para complementar o estudo que a Thaís falou, um estudo chancelado pela Unicef, feito com 191 países, que mostrou o seguinte, que fechar as escolas na pandemia foi de fato um erro. Os países que ultrapassaram já a primeira onda de contaminação, que ultrapassaram mais rápido, foram justamente aqueles que fecharam as escolas por pouco tempo ou que sequer fecharam as escolas. Um exemplo é o Japão, em que o pico de contaminações ocorreu durante as férias, sequer foi durante o período em que as aulas estavam acontecendo. Na França também, o período de aulas foi o período com menores taxas de contaminação da população, né?
Por quê? Porque é justamente isso, é muito mais fácil seguir protocolo de segurança nas escolas do que em bares, em outras atividades econômicas, por exemplo, né? E, por fim, eu conversei hoje com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Edson Aparecido, e ele me falou que a prefeitura terá até a semana que vem um levantamento, um inquérito sorológico completo das crianças das unidades do CEL, para avaliar justamente o impacto ou não da abertura parcial nesses últimos meses.